Olá, tudo bem? Vamos continuar a falar um pouquinho sobre Hagakure e suas valiosas lições. Primeira coisa, eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês, tá? Eu não sou um expert na história japonesa e não sou um expert em samurai, né? Nesse período samuraico. Eu sou um apaixonado. Eu sou um apaixonado pela cultura japonesa, sou um apaixonado pelo estilo de vida do samurai. Pratico artes marciais, pratico karatê há muitos e muitos anos, já pratiquei kendo, que é a esgrima japonesa, e todo esse conceito marcial que, na verdade, advém do samurai, né, do Bushido, do Hagakure, esses conceitos que a gente aprende nas artes marciais hoje, mal ou bem, mesmo que adaptados, advém daquela época, tá? E isso sempre me fascinou e me ajudou muito na minha vida profissional. Eu utilizo esses conselhos até hoje, quando eu vou participar de alguma negociação. Na época que eu trabalhei com fusões e aquisições, eu usei muito. São conceitos valiosíssimos que vale a pena conhecer, acredite, tá? Bom, eu recebi algumas mensagens falando assim, Marcelo, já que você está falando de Hagakure, de samurai, eu sempre quis saber um pouquinho mais, fala um pouco sobre a espada é o máximo. Realmente a espada japonesa, a katana, ela mexe com o imaginário das pessoas, né? Na verdade, ela é considerada a alma do samurai. O samurai precisa ter uma katana. A katana era feita de maneira muito peculiar, era feita em pequeníssima escala, muito poucas pessoas tinham autorização para fazer, ou faziam boas espadas, melhor dizendo, né? Boas katanas. E não raro essas pessoas tinham alguma ligação com o lado religioso, com o lado místico. Em alguns casos, na hora que ela era feita, porque você vai dobrando ali o minério, o aço, aquilo vai sendo batido em inúmeras dobras, eram chamados homens santos, que ficavam orando, que ficavam recitando mantras para aquela espada ser usada só para o bem, que ela não fosse usada pelo lado negativo, pelo lado negro da força, né? Eu garanto que muitas pessoas aqui não sabiam disso, é uma coisa bem bacana de saber. As katanas não são baratas, você comprar uma katana hoje vai de 5 a 10 mil dólares na média, as mais comuns, mas tem de 50 mil, de 200 mil, dependendo do período dela, até 400 mil dólares. A katana mais cara vendida foi uma do século XIII por 418 mil dólares, para vocês terem uma ideia do valor de uma katana. É uma obra de arte, né? Além de tudo, é uma obra de arte. O samurai muitas vezes chamava a katana por nome, então as katanas têm nome, muito bacana. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver que realmente é uma coisa, não é só uma espada, tem muito mais a ver com um espírito samuraico do que só uma arma, né? Então vamos para o nosso primeiro ensinamento de hoje. Eu prometi que ia ser mais curto o vídeo, né? Vamos lá. O segredo do sucesso militar é se preparar para a guerra em tempos de paz. O que ele quer dizer com isso? A gente, nessa correria do mundo moderno que a gente tem, deixa de aprender coisas em momentos que a gente pode estar com mais folga, em momentos que o nosso negócio está tranquilo, que a nossa família também não está demandando muito, está tranquila, e a gente vai deixando as coisas passarem e a gente não se prepara para a nossa vida, não se prepara para os nossos negócios, a empresa está indo muito bem, está ótimo, não precisamos ver nada, deixa que está bom do jeito que está. Quando eu dou o meu curso de negociação, quando eu falo a parte de estratégia, eu sempre friso uma coisa importante. A estratégia, mesmo que ela esteja sendo uma estratégia vencedora, ela precisa ser revista, ela precisa ser revisada de tempos em tempos. E ele fala exatamente isso, que a gente não pode se acomodar, a gente tem que estar sempre se preparando para estar sempre um passo à frente. Esse conselho eu dou muito para os meus alunos nesses cursos, nas empresas que eu vou. Eu falo, está tudo funcionando bem, ótimo, mas continua revisando sua estratégia. Não acha que a batalha está ganha, não acha que o jogo está ganho, porque às vezes ao 49 do segundo tempo pode acontecer algum problema, pode acontecer uma nova tecnologia que você, por não se informar, achava que estava tudo bem. Eu sempre dou o exemplo da Kodak, né? A Kodak era líder mundial em papel fotográfico, e não se preparou, achou que a fotografia digital não ia tomar o espaço da fotografia analógica. E acabou que a Kodak praticamente pediu falência, agora está fazendo novas coisas, utilizou o estoque de papel dela para outras coisas, mas ela não se preparou
em tempos de paz, ela não se preparou para a guerra, né? A outra lição é a seguinte: dizem que uma pessoa não deve hesitar nem por um instante em se corrigir quando cometeu um erro. Ao fazer isso, seus erros desaparecerão rapidamente. E aí o que ele está falando? Bom, primeiro que errar é humano e as pessoas às vezes se cobram muito. Errar é humano, tá? Então a gente tem, você vai abrir a internet, você vai ver várias maneiras, tá? Mas a gente, o Hagakure, o Bushido, prega, se você for ver e fazer um resumo, vai falar em 3 coisas: aceitar seu erro, assumir seu erro, não passar para alguém, e ouvir os outros sobre o seu erro. Se você fizer essas 3 coisas, você consegue aprender. E o erro foi feito para a gente aprender, porque a gente vai errar. Eu já errei na vida, você já errou na vida mais de uma vez. A grande diferença é como você vai enfrentar esse erro. A grande diferença é o que você vai tirar de lição do erro, né? Michael Jordan está aí lotado na internet falando que ele errou mais de 9 mil arremessos em 300 jogos, que errou acho que 26 arremessos em finais, em playoffs, né? Em finais, e ele foi um sucesso exatamente porque ele errou muito, ele nunca se omitiu e sempre procurava aprender com erro, treinava mais e aprendeu. Essa é a grande questão. O que você vai aprender com o erro que aconteceu na sua vida? A gente não pode ter medo, né? Confúcio já dizia pra gente, já disse pra gente, né? Não corrigir os erros e as nossas falhas é a mesma coisa que errar de novo. A gente não pode repetir erro. A gente tem que aprender com os erros. Então, basicamente, essa é a lição, as 2 lições que eu deixei hoje do Hagakure. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês procurem mais na internet. E foi um prazer responder a questão aí, que fiquei surpreso em ter questionamentos. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim, que a gente ainda vai falar mais uns dias sobre o Hagakure, tá bom?